pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu remover isso aqui. Bom, eu estou aqui no clube de membros, né? Esse vídeo inicialmente vai só para os membros e eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo como membros do canal, que estão patrocinando, dando uma força para o meu canal crescer, né? Esse apoio é super, mega importante. E, nossa, eu fico bem grata, porque eu estou há pouco tempo aqui no YouTube, né? Quer dizer, não tão há pouco tempo, mas desde que eu fiquei um pouco mais conhecida por causa do caso Ana Sofia, então a gente pode contar há pouco tempo, né? Desde outubro para cá. E já tem alguns membros aí. Então, muito, muito, muito obrigada, tá? E vocês que vão assistir a esse vídeo depois de um bom tempo, né? Que depois eu vou deixar por enquanto para membros, também eu quero agradecer, viu? Por estarem aqui comigo. Então, o vídeo de hoje é sobre alienação parental. Quero conversar, trazer alguns desafios, algumas ponderações, mas antes eu quero colocar um vídeo, que é um resuminho, e eu gostaria que vocês assistissem, depois eu volto para conversar com vocês, tá bom? Então é isso, fiquem aí, fiquem comigo. Alienação parental. O tema alienação parental é bastante delicado, e ao final deste vídeo, creio que vocês hão de concordar com essa minha afirmação. Segundo a Lei nº 12.318 de 2010, alterada pela Lei nº 14.340 de 2022, considera-se alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que a criança repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. A alienação parental consiste na manipulação da mente da criança ou do adolescente para distorcer sua percepção em relação ao outro genitor, deixando marcas profundas e indeléveis nessa criança ou nesse adolescente. A referida lei traz os seguintes exemplos desse tipo de prática num rol exemplificativo, ou seja, um rol que aceita outras hipóteses análogas a essas. Abre aspas. Artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos afetivos com este. Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros. 1. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. 2. Dificultar o exercício da autoridade parental. 3. Dificultar contato de criança ou adolescente com genitor. 4. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. 5. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. 6. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. E 7. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. Importante também é estender essa leitura ao artigo 3º dessa mesma lei. Abre aspas. Artigo 3º.
a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. Fecha aspas. Essa lei teve importantes alterações em 2022, por meio da Lei 14.340, entre elas disposições sobre procedimentos adicionais para a suspensão do poder familiar. A criança e o adolescente, é bom que se diga, possuem diversos direitos consagrados pela Constituição Federal e pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Entre esses direitos está o direito ao convívio familiar saudável com os genitores e com o grupo familiar. A alienação parental consiste, portanto, em última análise, na adoção de comportamentos tendentes à destruição dos vínculos afetivos existentes entre a criança e o genitor alienado. O primeiro caso de alienação parental julgado pelo STJ foi em 2008, ou seja, anteriormente à lei referente à alienação parental, que é de 2010. Os ex-cônjuges residiam em Goiânia. A mãe mudou-se para o Rio de Janeiro com o apoio do Provita, Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, com esteio na acusação de violência e abuso sexual do pai em relação à menina. O pai, por sua vez, ajuizou ação de modificação de guarda com a alegação de que a mãe estava praticando atos de alienação parental com a criança. Nenhuma das denúncias contra o pai foi comprovada. Já os problemas psicológicos da mãe, sim. Ficou comprovado que, além de implantar memórias falsas na mente da filha, como a de violência e de abuso sexual por parte do pai, ela mudou-se repentinamente para o estado do Rio de Janeiro depois de ter perdido a ação em que buscava tirar do pai o convívio com a criança. Vou deixar o link que traz essa matéria na descrição, ok? Bem, a par dos nefastos sintomas desenvolvidos pela criança na sua vida cotidiana, como isolamento, insegurança, medo, ansiedade, depressão, hostilidade, sentimento de culpa e de abandono, dificuldades na vida escolar, etc., a alienação parental pode causar também danos futuros para essa criança, como, por exemplo, dificuldade para estabelecer relacionamentos saudáveis, doenças psicossomáticas, baixa autoestima, aversão a autoridades, problemas de identidade sexual, entre outros. Foi o psiquiatra americano Richard Gardner quem estudou o tema e criou a expressão alienação parental no início da década de 80. Aquele que detém a guarda é quem costuma perpetrar esse tipo de delito contra a criança, que consiste numa estratégia de interferir na forma como os filhos veem e sentem o outro cônjuge, manipulando-os de forma sutil e muitas vezes ostensivamente, levando-os a acreditar na péssima personalidade do genitor alienado, de tal forma que os próprios filhos começam a romper com os laços afetivos com esse genitor até culminar com a rejeição total dele. Há casos em que o genitor guardião consegue plantar memórias falsas nas crianças que passam a acreditar que o genitor alienado os está assediando sexualmente, gerando inclusive falsas denúncias de abuso contra esse genitor e até mesmo sua prisão. No aspecto jurídico, é necessário diferenciar as expressões alienação parental da síndrome da alienação parental. A alienação parental, numa linguagem simplificada, é o conjunto de atos já apontados aqui, perpetrados pelo genitor guardião contra a criança e o genitor alienado. Isso porque o genitor guardião, por ter um tempo infinitamente maior com a criança, vale-se dessa circunstância e de sua autoridade para aliená-la,
o que, em contraste com a vulnerabilidade total dessa criança, transforma-se num perigo para a sua psique. Já a síndrome de alienação parental tem a ver com as consequências emocionais presentes no comportamento de medo e de aversão dessa criança em relação ao genitor alienado, recusando-se de forma reiterada e preocupante a ter contato com esse genitor. Então, pessoal, é isso, tá? Deixa eu remover aqui do estúdio. E aí eu quero bater um papinho com vocês com relação a essa questão. Primeiramente, eu preciso deixar claro para vocês que quando a gente fala que é a mãe, né, vocês vão perceber que a linguagem parece que joga mais para a mãe essa atribuição, né, vamos dizer assim, esse comportamento, né, de ser uma alienadora parental. Mas isso pode acontecer tanto por parte da mãe quanto por parte do pai. Só que na esmagadora maioria por parte da mãe, porque para se lançar mão desse comportamento de alienador ou alienadora parental, essa pessoa é aquela que fica muito mais tempo com a criança. Porque há que ter um tempo, né, de maturação, de instigação, de, vamos dizer assim, de integração dessa criança, da mente dessa criança, naquilo que a mãe está querendo colocar para ela, né? Então, a mãe ou o pai, mas geralmente é aquele que detém a guarda, porque ele fica mais tempo, justamente porque é necessário mais tempo para esse tipo de perpetração, né, desse tipo de atitude. Então, o que acontece? É comum ser por parte das mães, mas eu tenho um caso comigo, até comentei com vocês na live anterior, lembra? Live anterior eu falei sobre o Bruno Piva, e falei sobre essa questão da violência doméstica perpetrada por parte das mulheres em relação aos homens, tá? E nessa live eu comentei com vocês isso, que na semana passada vieram 4 casos assim, 2 pedindo aconselhamento, uma orientação, e 2 já querendo contratar os meus serviços para isso. E o que acontece? Num desses casos, o pai, ele não detém a guarda. E quem faz a alienação parental é ele. Eu cheguei a ver alguns, porque eu ainda estou analisando, né, se eu vou assumir essa causa ou não. Porque eu ainda estou com algumas dúvidas, eu preciso me convencer primeiro para depois convencer o juiz, né? Mas assim, até onde eu vi, os posts, as conversas por WhatsApp, dá para perceber nitidamente que o pai pratica alienação parental contra o filho, é um menino. E ele não tem a guarda, ele tem a visita, né? Ele só é aquele pai que visita, nem é guarda compartilhada, é guarda unilateral. E ele faz isso nas visitas, então, só que, claro, ele precisou de um tempo, ele foi fazendo isso aos poucos, ele foi minando as resistências da criança, que já são muito poucas, porque uma criança é muito mais vulnerável, né? Até mesmo do que um adolescente, mas o adolescente também é protegido, né? Então é um caso que é uma exceção, mas existe. Ou, por vezes, é o pai que tem a guarda unilateral, a mãe só realiza as visitas e ela também, mesmo com menos tempo com a criança, ela perpetra esse tipo de violência da alienação parental, tá? Mas é óbvio que, na maioria das vezes, é aquele que detém a guarda. E como, na maioria das vezes, aquele que detém a guarda unilateral compartilhada é a mãe, né? Porque mesmo na guarda compartilhada, embora a guarda tenha esse nome guarda compartilhada, mas a criança fica mais com a mãe, né? Então, só para deixar bem claro que nós estamos falando dos 2 gêneros, ou pai ou mãe. É que às vezes a gente tem um viés que está falando mais da mãe, mas é por isso, porque na maioria das vezes é a mãe, né, que fica com a guarda. Então é isso. Feita essa premissa, eu também queria só voltar um pouquinho para falar aqui do clube de membros, e eu vou fazer lives com vocês, tá? Por enquanto eu não estou fazendo lives, não estou propondo lives para vocês, porque naturalmente são poucos membros, né? Então, mas assim que aumentar o número de membros, eu quero fazer lives, porque aí vocês podem também perguntar. E mais, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm no meu perfil do YouTube o meu e-mail, tá? Então, vocês podem ir lá e deixar perguntas para mim, tá? Ou algum comentário que vocês possam, porque
vocês vão poder fazer isso uma vez que eu estou fazendo esse vídeo gravado, tá? Então, vamos lá. Então, já comentei isso, né, que é para vocês entenderem que tanto faz um no outro, né? Quem sofre mais, regra geral, no dia a dia dos tribunais, são os pais por conta do que eu expliquei, tá? Uma coisa também importante, né, eu já estou aqui partindo da premissa que vocês assistiram, que vocês não pularam essa apresentação que eu acabei de colocar, tá? Então, eu vou emendar, né? Seguir em frente. Uma coisa importante também que é necessário colocar é o seguinte, às vezes a gente pensa na alienação parental como uma mãe, ou mesmo um pai, né, aquele que detém a guarda, eu vou chamar de genitor guardião, tá bom? Assim, o genitor guardião, que é aquele que tem a guarda, tem mais tempo com a criança. O genitor guardião, muitas vezes as pessoas imaginam assim, então o genitor guardião, ele fala para a criança, ele fica incutindo na cabeça da criança. Muitas vezes não é dessa forma. Muitas vezes, essa mãe ou esse pai, esse guardião, ele comenta de propósito. Porque a alienação parental, dificilmente, ela até pode acontecer sem a pessoa perceber, mas é mais difícil. Geralmente é fruto da maldade humana, da psique. Muitas vezes pessoas doentes até. Tá? Então, na maioria das vezes é proposital. Então, ela ou ele comenta, o cônjuge guardião, ele comenta com uma pessoa perto da criança. Então, por exemplo, a mãe da criança fala para a avó da criança, que é a mãe da mãe, né? Ou o pai, o guardião, se for ele vai falar com o pai dele ou com a mãe dele, que são avós da criança, vai comentar perto da criança. Mas o fulano também, você vê, não valia nada. Ou a mulher fala, né? Você vê, o fulano não vale nada, olha o que ele fez comigo, e tá. Você viu que ele não veio buscar o fulano, ou a criança, né, no caso, e tal. Então, é uma forma também de incutir, porque a criança, ela percebe, a criança é como uma esponja, ela absorve tudo. Fica, como diz aquela moça daquele programa espírita, né, o nome dela é Yasmin Madeira, fica ali registrado nas tramas sutis dos tecidos da alma da criança, esse tipo de coisa. E vai se construindo ali a imagem de um pai ou de uma mãe, ou seja, do genitor alienado, que nós vamos chamar, né, que é a vítima disso, além da criança, mas o que nos interessa aqui mais é a criança. Então, vai se construindo uma imagem de um pai ou uma mãe que não está nem aí com a criança, de um pai ou uma mãe que pode bater na criança, você quer ir mesmo com seu pai? Você quer ir mesmo com a sua mãe? Porque você sabe como ela é, né? Não é por nada não, viu? Eu não quero falar mal de sua mãe, não quero falar mal do seu pai, mas assim, e assim vai indo. E é de uma forma sutil. Essa é uma das formas de se praticar alienação parental. Uma outra é de uma forma passiva. A mãe ou o pai se coloca de uma forma passiva e incute na cabeça da criança a chantagem emocional, né? Incute da seguinte forma, a mãe dizendo assim para a criança, isso aqui estou dando só exemplos, olha o que seu pai fez comigo, você sabe, né, que o seu pai, ele não gosta de mim, o seu pai me odeia, você sabe que a sua mãe, ela é meio doida da cabeça, né, a sua mãe, olha, você viu, ela quer me ver preso, muitas vezes a mulher nem está fazendo nada, ela só está pedindo a pensão alimentícia, ela nem está cogitando, tem outras formas de se pedir a pensão alimentícia que não seja como penalidade, a prisão. Você pode pedir apenas a execução. A mulher nem está pedindo prisão. Mas, como toda criança já ouviu falar em algum momento que existe prisão civil por falta de pagamento da pensão alimentícia, né? Geralmente hoje qualquer criança sabe disso, a não ser que seja de muito tenra idade. Então, o que acontece? Às vezes o pai fala isso para a criança. Eu já tive um caso assim, uns anos atrás, que o pai falava isso. Eu era advogada da mãe, entrei com ação, mais de uma ação, entrei com várias, porque ele era bem difícil. Então, para pegar aquele sujeito, tinha que ser, ele ganhava muito dinheiro, mas ele não fazia de propósito, não era registrado, trabalhava como autônomo e dizia para ela assim, olha, se você reclamar, ele dava meio salário mínimo para ela cuidar de 2 crianças adolescentes. E ela trabalhava, ela era cabeleireira, ganhava pouco, mas ele ganhava, na época, em 96, ele ganhava 52 mil reais em média, porque ele era protético. O protético ganha bem, viu? Muitas vezes até mais do que o dentista. Muitas vezes mais do que o dentista. E aí ele falava isso para ela, se você reclamar que eu estou dando minha pensão, você não vai conseguir nenhum advogado para pegar essa causa, porque você não vai conseguir provar. Ele não vai dar em nada.
E é verdade, ele tinha uma certa razão, porque quando ela chegou em mim, ela falou que tinha passado por 5 colegas, e os 5 colegas disseram assim para ela, não tem como pegar essa causa, você não tem como provar que ele ganha bem, porque a única prova era o filho, que trabalhava com ele. Ele trabalhava no fundo da casa dele, que era uma casa enorme, gigante, ele tinha uma oficina lá no fundo, e esse filho, que tinha 12 anos, era enorme como o pai, super gigante, um menino muito alto, e o pai também era. E esse menino estava aprendendo a profissão, uma profissão boa, muito boa, inclusive. E ele adorava o pai e adorava a mãe. Como é que eu ia levar esse menino de testemunho? Como é que eu ia pedir para o filho tirar foto das coisas do pai e tal? A gente tem que ter um mínimo de ética, área de família, você tem que ter uma delicadeza a mais para lidar, né? Então eu falei para ela, não, é muito simples, a gente entra com uma medida cautelar, chamada na época, né? Era cautelar, hoje não é mais considerada cautelar, mas existe ainda essa ação, chamada produção antecipada de prova. A gente pede para o juiz pegar a pessoa de supetão, sem ela saber, porque se ela souber, já era. Aí ela limpa todo o computador, ela limpa tudo. E o menino, esse menino de 12 anos, ele conhecia muito bem da parte cibernética, sabe? Mas eu não podia fazer isso com o filho, porque ele estava aprendendo uma profissão e ele gostava muito do pai. E assim foi, eu pedi essa liminar, o juiz deu, tive que justificar muito, o juiz deu, tive que falar com o perito, pelo amor de Deus, você vai nesse horário, de tal a tal hora, que se você for fora disso, ele não estará, e a atual esposa dele vai falar que teve um perito lá. Né? Então, você não vai nesse horário, vai nesse aqui que ele vai estar lá. E assim foi, o perito foi e conseguiu. Pegou tudo, fotografou tudo, levou embora o computador, já tinha fotografado várias coisas, o perito foi com mandado judicial para entrar em tudo, entrar na casa, se ele não abrisse a casa e tudo mais. Só que o que aconteceu? Esse homem começou a usar de chantagem emocional, que é o que eu falei para vocês, é uma outra forma de alienação parental, que é quando o alienador, ele se põe como vítima. Ele nem coloca a criança como vítima, ele coloca si, porque ele usa o amor que a criança tem por ele ou por ela como uma chantagem emocional. E é uma alienação parental também. E o que ele faz? Na época não tinha essa lei, claro. Mas já existia abandono material, e abandono moral. Inclusive, eu entrei contra ele com o inquérito policial também, para apuração do crime de abandono material. Que abandono moral não tinha, porque ele se avistava com as crianças. Ele queria, na verdade, agredir a ex-mulher, não era nem com as crianças, né? Só que quando ele viu isso, nós nem pedimos prisão, nada, nós pedimos somente a pensão mesmo, né? Nem era uma ação de execução, era uma ação para cobrar, porque não tinha nada no papel. O que aconteceu? Ele começou a falar para o filho, você viu que a sua mãe quer que eu vá preso. Ele disse que, o filho disse que ele até quase chorava perto do filho. Chegou ao ponto, pessoal, ao ponto, isso depois contado pela mãe, de um menino, esse filho de 12 anos, confidenciar com a irmãzinha, que tinha acho que 13, né, era mais velha que ele, mas era mais infantil até do que ele, confidenciar com ela que ele queria cometer self-suicídio. Porque ele falou para ela, eu e você, falou para ela, nós somos os culpados pelos nossos pais estarem brigando, e o meu pai para a prisão. Mas ele estava se sentindo mais culpado que a irmã teve que contar para a mãe. Contando para a mãe, era um domingo, a mãe me ligou chorando, falou para mim, por favor, doutora, eu preciso, ela ligou, coisa que na época já tinha celular, né, 96 eu já tinha celular. Ela ligou desesperada para mim, ela ligou no telefone, não, ela ligou no meu telefone celular mesmo, desesperada, falando, eu sei que não é hora de eu falar com a senhora, mas eu estou desesperada porque o meu filho está falando esse tipo de coisa, porque o pai dele está falando toda hora que vai preso, que o que eu quero é que ele vai preso, que ele morra na prisão, tá, tudo bem. Uma criança de 12 anos naquela época não tinha essa noção de falar, não tem nada a ver, né? O que aconteceu? Ela falou, não tenho ninguém aqui, doutora, que ela era do Nordeste, né? Eu não tenho ninguém aqui. Meus pais estão lá, eu também não quero preocupar, eu preciso de uma ajuda, por favor, a senhora não é psicóloga. Mas, enfim, a senhora é a nossa advogada, quem sabe a senhora conversando com ele vai entender. Bom, eu tive que fazer isso, né, fazer esse papel. Ele foi na minha casa, ela estava desesperada, ele foi no mesmo dia, era um domingo bem chuvoso, ela levou ele, eles surgiram lá, tudo, aí eu levei ele no escritório, que eu morava numa outra casa, mas eu tinha um escritório, né, quando eu trabalhava no office, eu tinha lá, né, todo advogado tem, né, um cômodo da casa que serve como escritório, né, e aí
fechei a porta, porque meus filhos, enfim, estavam também lá, fechei a porta e comecei a conversar com ele. Eu falei que eu estava sabendo tudo, ele desabafou comigo. Gente, ele chorava de cair as lágrimas, eu sentia, parecia que quase eu sentia o calor das lágrimas caindo na mesa. Ele bem alto, né, um menino alto, mas ainda um adolescente, pré-adolescente, adolescente já, né? E ele falou para mim que era verdade, o pai dele estava falando essas coisas para ele. Aí eu conversei com ele, mostrei a petição, falei, olha aqui, ó, o problema é que eu tinha que ter o cuidado de não colocar ele também contra o pai. Entende, gente? Porque na medida em que eu defendo a mãe e explico, defendo a mãe não, ali eu queria colocar a verdade, eu também não podia colocar ele contra o pai. Então, o que eu fiz? Eu mostrei a petição, né, porque eu tinha cópias, né, não sei como é que eu fiz isso, se eu entrei no judiciário, na época não era, como é que se diz, não era, não, eu lembrei, eu fiz o seguinte, não tinha como eu entrar, porque os processos eram em papel, né, e eu não estava no meu escritório, né, eu tinha meu escritório mesmo, então o que eu fiz? Eu falei para ele, olha, eu tenho como provar para você, eu vou mandar por e-mail da sua mãe, na verdade eu já tinha mandado, né, cópia da petição inicial, mas eu falei, vou mandar, você tem e-mail? Eu não lembro se ele falou que tinha ou não tinha, se eu mandei para ele ou para a mãe dele, eu falei, eu não tenho como provar para você, mas eu vou provar para você que a sua mãe não pediu a prisão, e mais, a sua mãe está pedindo pensão para vocês, e aí eu expliquei para ele que ele não tinha culpa, que os pais dele fizeram as escolhas deles, e que ele tinha sido muito bem-vindo para os pais, que estava havendo esse entendimento, mas que tudo ia passar, eu estava acostumada com esse tipo de questão, eu falei, vai ficar tudo bem, eu falei, inclusive eu não quis te colocar como testemunha para te preservar, eu sei que você adora o seu pai, eu falei, mas não se sinta culpado, se alguém quem tem culpa nisso é o seu pai, porque ele não estava pagando a pensão corretamente. Eu falei, é uma coisa que ele está com a sua mãe, é uma desavença dele com a sua mãe, você não tem nada a ver. Você não pediu para nascer, falei para ele. É uma coisa até feia da gente falar, né, gente? Mas eu falei isso para ele. Você não pediu. O seu pai, ele tem obrigação, sua mãe não está pedindo para ela, está pedindo para vocês. Aí eu fui explicando até que ele foi se acalmando. Eu falei, e para ele não ficar mal com o pai com ele, eu falei o seguinte, eu falei, o teu pai, ele está fazendo isso, talvez porque ele está com receio. E ele está um pouco cego, ele não está enxergando a verdade, então ele está colocando isso como culpa, como a sua mãe está querendo, mas eu vou provar para você que a sua mãe sequer pediu a prisão dele. Jamais, até porque eu falei para ele não é registrado, ele é autônomo, ganha muito bem, mas é autônomo. Se ele for preso, ele vai parar de trabalhar. Se ele parar de trabalhar, ele não vai pagar, aí é que ele vai pagar pensão. Expliquei tudo isso para ele e fui acalmando, e graças a Deus ele saiu de lá, e deu tudo certo, nunca mais ele tocou no assunto, continuou trabalhando com o pai, deu tudo certo. Então, para vocês verem que chantagem emocional também é uma forma de alienação parental, né? Então, isso que eu também queria trazer para vocês, tá? E esse caso atual, né, que eu comentei com vocês, que é o caso da visita, que nem sempre é o cônjuge, perdão, o genitor guardião é que faz, às vezes é aquele que detém o direito de visitas, que pode ser a mulher, como pode ser o homem, mas em geral é o genitor guardião que faz esse tipo de coisa, tá? Uma coisa que eu queria comentar com vocês também é que, como foi dito, né, o Richard Gardner, que foi o Dr. Richard Gardner, né, que foi o psiquiatra que fez esse estudo e trouxe isso à baila nos anos 80, né? Naquela época, por muitos anos, ninguém nunca cogitou isso, pelo menos não aqui no Brasil, é uma coisa não tão nova, né? Porque essa lei é de 2010, já se falava em alienação parental, mas hoje fala-se muito mais. Porém, essa lei, ela tem uma pecha, e tem muitos parlamentares que estão querendo, já estão com o projeto para excluir essa lei e fazer uma outra lei, para abrangendo esse tema, mas não com esse nome, e não da forma como essa lei está, porque eles dizem que Richard Gardner, isso não é dito só por brasileiros não, tá? Inclusive por americanos também, que ele criou essa lei para proteger mais dores. Então, que funcionava mais ou menos assim, né? O casal se separava, muitas vezes até por conta disso mesmo, da mãe perceber que o pai era um abu. E o que acontecia? Nas visitas, aconteciam coisas que eu não preciso falar para vocês do que se tratam, né? E aí, quando a mãe ia reclamar, ia falar, ia comentar, ia falar com a criança para tentar entender o que estava acontecendo, o pai entrava com essa questão, alienação parental ela está fazendo. Para o quê? Para ele manter o direito de visitas.
ou seja, manter a criança consigo para as práticas que você já sabe. Então, ainda hoje, isso acontece. Isso acontece. Mas fato é que nós não podemos, como diz aquela frase, né, por causa do santo, não, por causa dos pecadores pagam os santos, mais ou menos isso, né? A gente não pode generalizar, mas estão querendo mudar essa lei. E também por um excesso, porque nem tudo é alienação parental, né? Não é porque a mãe está falando mal do ex-marido, ou o ex-marido comenta alguma coisa, que a criança ou um outro parente que está ouvindo isso vai dizer, é alienação parental. Porque as pessoas, elas gostam, né? No fundo, elas sabem que não é, mas elas gostam, né? A pessoa, quando é do mal, né? Existe até uma frase que diz, né? Que a lei, ela é desnecessária para quem é bom e é inútil para quem é ruim. Né? Porque aquele que é ruim, ele não vai cumprir a lei. Vocês viram o caso da menina Heloísa Navarro. O pai fez tudo certinho, foi de acordo com a lei, de acordo com tudo que o juiz determinava. A mãe não. Tudo que o juiz mandava, ela fazia o contrário. Fazia tudo contra a lei, ao arrepio da lei, tanto é que ela levou a menina embora, né? Uma mãe totalmente fora do eixo, deveria primeiro se tratar, né? Depois falar que era minha filha, porque até poderia ela reverter a questão da guarda, eu creio que sim, mas não, né? Não quis se tratar, não tinha uma pessoa da família para orientar essa mulher, inclusive ela tinha tem uma irmã advogada, que eu vi alguns vídeos dele que ele trouxe lá no Beto Ribeiro, e eu fiquei impressionada, eu falei, gente, um advogado na família era para trazer um equilíbrio enorme, né? Conversar e tal, não. Ela trazia mais dissensão, ela ficou do lado da irmã, sabendo que a irmã tinha todo aquele problema, precisava se tratar, né? Eu creio que ela precisa se tratar, e não, tanto é que a família apoiou ela levar a menina embora, né? Então, tem tudo isso, e foi numa dessa questão, que aconteceu com esse caso que eu trouxe, aconteceu com o caso Heloísa Navarro, que ela estava na casa de uma pessoa, de uma senhora, que acreditou que ela também estava sob a proteção, segundo o que eu li. Ela estava sob a proteção porque o pai era violento. Entende? Em caso de franca alienação parental também. Entendeu? Então, sabe aquela coisa que um joga a culpa no outro e se o juiz não tiver um apoio de profissionais da área de pedagogia, principalmente de psicologia, psiquiatria, assistente social, ele sozinho não consegue, ele tem, porque o juiz tem conhecimento jurídico, mas um colocando contra o outro, claro que tem as provas também, mas às vezes é um pouco difícil, porque tem cônjuge que tem genitor que é tão esperto que o outro não consegue gerar prova contra ele, entende? Então, ele bloqueia. Olha, gente, quando a pessoa quer ser mal, ela inventa, ela cria, ainda mais hoje em dia com esse tal de inteligência artificial, daqui para frente as coisas ainda vão ficar um pouco piores, se a gente não tiver muito discernimento. Então, e quando os dois são alienadores parentais? É difícil, é bem difícil, mas eu já vi um caso. Tá? Não foi um caso que eu cuidei de uma colega. Ela estava com um caso assim, eu falei para ela, os dois são. Um em maior escala, o outro em menor, mas os dois estão fazendo, né? Então, assim, é muito, muito, muito perigoso, muito sutil, né? Eu até gostaria também de trazer algumas coisas, que eu fiz umas anotações, mas eu não quero esquecer de nada, né? Sim, porque assim, vocês poderiam perguntar, mas o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa? Gente, tem tanta coisa que leva. A primeira delas, a meu ver, é o egoísmo. O egoísmo aliado à imaturidade. Sabe aquela pessoa que está acostumada a dar birrinha, a bater o pé que todo mundo sai correndo ou faz o que ela quer? Ou as pessoas saem correndo, ou fazem o que a pessoa quer, que aquela criança de 3 anos e 4 anos tem. Porque as pessoas vão avançando em idade, mas muitas delas, o emocional está preso ali em 3 anos, 4 anos de idade. Tem criança, eu já vi, e vocês também já devem ter visto, que você vai analisar, vai observar, tem mais maturidade do que os pais. Assim, é uma coisa impressionante, impressionante. Ter filhos não é a mesma coisa que comprar uma caixa de sapatos, né? Comprar um par de sapatos. No entanto, às vezes, para comprar um par de sapatos, tem pessoas que pensam, elas analisam, será que eu vou ter condição de comprar esse par de sapatos? Eu já gastei no mês passado, será que eu vou ter? Será que eu não vou me atrapalhar? Já para ter filhos, isso do ponto de vista financeiro, né?
Já para ter filhos, as pessoas não param, né, para fazer essa análise financeira e principalmente emocional. Eu tenho condições de ter um filho? Eu vou ter capacidade para criar esse filho? Ainda mais agora, gente, com essa questão do divórcio, que antigamente, né, o divórcio nem existia, né, teve uma época que era o desquite, a pessoa se desquitava, não conseguia nem casar, se quisesse casar de novo, eu tinha que ir em outro país. Eu conheci muitas pessoas que faziam isso, para dizer que estavam casadas, né, porque um deles, ou ambos, eram desquitados, então não havia, o que punha na época fim ao casamento era a morte de um dos cônjuges, né, não tinha divórcio. Quando surgiu o divórcio, ainda assim tinha aquela coisa de, olha, você tem que ficar 3 anos separados para depois conseguir o divórcio. E aí é que estava, que também as pessoas nesse interregno de tempo, né, nesse looping, como a gente fala, a pessoa às vezes também ia para o exterior para casar, aqui na América do Sul, a maioria das pessoas, para ter um documento para dizer sou casado, né, para não dizer, naquela época existia muito preconceito, né, da pessoa morar junto apenas, né, o ter união estável, não existia essa legislação que tem hoje, né, até que surgiu, aí foi diminuído esse tempo, de 3 anos para 1 ano, aí tinha que ficar 1 ano separado, e esse período de 3 anos depois de 1 ano, era justamente para ver se os cônjuges voltavam atrás para manter o casamento, muitos conseguiam, voltavam atrás e realmente retomavam o casamento, e tinha até, e poderia fazer isso judicialmente, né, só falar para o juiz, olha, aquela separação, a gente repensou, nós queremos restabelecer o vínculo conjugal, e aí mandava de novo para o cartório, aquilo que estava lá no cartório, né, mantinha lá, né, que eles estavam separados, mas aí ia a verbação dizendo que foi restabelecida a união conjugal, voltava tudo como era antes, mais ou menos, né, porque naquele período tinha questão de bens, mas eu nem vou entrar nesse mérito, mas voltava ao estado anterior, e as pessoas, às vezes viviam até o fim da vida, às vezes viviam mais um tempo, e depois acabavam vendo que não tinha jeito, tinha que se divorciar. Hoje não, dessa última emenda para cá, você pode casar de manhã, quando for depois do almoço, pode se divorciar, que está tudo certo. Então, as relações são sabe, os relacionamentos líquidos, como se diz, né, aquilo que escorre pela mão, né, amores líquidos, amizades líquidas, relacionamentos líquidos. E aí, as pessoas que já vinham mimadinhas, já vinham cheias de problema, casam, não se cuidam emocionalmente, né, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né, de não procurar uma ajuda psicológica, e joga em cima das crianças todas as suas frustrações. Isso pode ser um homem, como pode ser uma mulher. Mas aquele que detém a guarda é o pior de todos, porque é ele que fica com a criança o tempo todo, muito mais do que aquele que tem o direito de visita, né? Então, o que gera isso? É uma frustração, a pessoa não está acostumada a lidar com frustrações, é orgulho ferido, é sentimento de vingança, sabe? Que mais que a gente pode colocar aí? Um narcisismo, muitas pessoas têm narcisismo agudo, quase psicopático, né? Entre outras paixões humanas, né? A questão da possessividade, não, mas ele é meu, ela é minha, não vou admitir. Então, como tem uma criança no meio disso, e sabe-se, né, em geral, uma pessoa normal ama a sua prole. Um pai amoroso, um pai normal, ele é amoroso e ama o seu filho, sua filha. Uma mãe amorosa, ela há de amar seu filho, sua filha. Então, o outro usa essa criança para atingir esse genitor, esse outro genitor. E, geralmente, isso recrudesce, isso aumenta, isso se intensifica quando o outro genitor, o genitor alienado, ele arruma um outro relacionamento, ele se joga, se coloca, assume um outro relacionamento amoroso. Aí, gente, porque enquanto isso não acontece, até que as coisas vão relativamente bem. Por quê? Porque o cônjuge que foi deixado, pelo que foi embora, ele nutre uma esperança de voltar. Não necessariamente, mas em geral é assim. Então, até que nesse inteirinho, a coisa até que vai bem. Mas quando aquele que foi embora, e geralmente deixou aquele que tem a guarda, a regra geral, tá, gente? Tem exceções. Ele arruma um outro relacionamento, ou ela arruma outro relacionamento, pronto. Ou pode acontecer também da mulher que foi deixada, ela ficou com a guarda, ou não, ela ficou com o direito de visita.
E ela também arrumou um outro companheiro. E aquele que detém a guarda, que é, no caso, um homem, ou aquele que está com a visita e a mulher está com a guarda, mas aquele que foi deixado, cuja ex-mulher arrumou um outro companheiro, se ressente. Né? Então, são casos e casos sobre os quais o judiciário, gente, tem que se debruçar. Né? Não deveria, mas tem que se debruçar. Assim, o que deveria acontecer, né? E até existe isso, viu? De muitas mães ou muitos pais fazerem isso. Às vezes a criança está chateada com o pai. Ah, porque ele falou que vinha e não veio. Ah, porque ele falou que ia me trazer um presente e não veio. Eu já vi. A mãe chega e fala, não, filho, mas o seu pai é tão bom para você, ele sempre te atende, tá. Não, mas ele fez isso porque ele esqueceu. A gente vê muito isso em filme, né? Às vezes a mãe fala para a filha ou o pai, não, mas é que ela está trabalhando muito, você vai ver, que daqui a pouco ela chega aí, você vai ver como vai ser. Ah, minha mãe ou meu pai não veio na festa da escola. Aí o outro cônjuge tenta, né? Tenta, vamos dizer, amenizar aquela dor da criança. Isso existe também, mas em muito menor escala. Isso seria o ideal, né? Não mascarar uma relação que não existe, mas pelo menos no início, né, gente, tentar levar as coisas de uma forma, porque quem sofre é a criança. Quando eu falo de egoísmo, é por isso, porque, e além de um pouco de burrice também, né? Vamos combinar. E é uma burrice emocional, porque quem não tem inteligência emocional tem uma burrice emocional, né? Porque veja, quem é que está sofrendo com isso? É a criança. Eu costumo dizer assim, falo para o homem ou para a mulher, você não tem o mesmo sangue que o seu ex ou que a sua ex. É o seu filho que tem. Se alguém tivesse que chorar, que tiver que chorar é ele, cujo pai foi embora ou cuja mãe foi embora. Né? Mas não, a pessoa se coloca como se fosse o maior drama do mundo e utiliza a criança para esse tipo de coisa, né? Eu acho assim, se a pessoa quer falar do ex ou da ex-mulher, procura um profissional, você vai pagar para ele emprestar o ouvido dele, inclusive para dar algumas orientações, te ajudar, para descobrir o que está vendo. Tudo bem, joga para esse profissional todas as suas frustrações, todos os seus rancores, todas as suas mágoas, seja homem ou seja mulher. Mas não usa criança. Porque, olha, as marcas são indeléveis. Muitas vezes são inapagáveis. Elas são irreversíveis. Às vezes dá para recuperar e às vezes não dá. Né? Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que não só o pai ou a mãe faz alienação parental. Pode ser um avô que faz, ou uma avó que faz alienação parental. A lei fala nos genitores e nos avós, que podem fazer, né, quando ela define. Mas ela também fala ajudados também, e podem ser ajudados por si sós ou ajudados por terceiros. Pode ser um tio, uma tia que fica também incutindo, entendeu? E a mãe e o pai, ou os avós, não repreendem, entende? Entram nessa onda de também tentar fazer a cabeça da criança. Porque você faz a criança perceber coisas que ela não está percebendo. Então, por exemplo, a criança vem, vamos supor que a criança, a mãe tem a guarda e o pai é o genitor, que a gente chama de genitor alienado. A criança é pequena, o pai vai ajudar a dar banho, né? Olha, tô aqui a toalha e tal, ajuda a secar o cabelo da criança, menina ou menina, não importa. Chega em casa, a mãe e o pai, a mãe, né, que detém a guarda, né, pode ser invertido também, já vai incutir, mas é mais quando fica o pai com a visita. Já começa o tipo de pergunta. Ah, você tomou banho na casa do papai? Tomei. Ah, e como que foi? Papai te ajuda a tomar banho? Sim. A criança não tem maldade nenhuma, o pai não fez nada de errado. Mas a mãe já começa a incutir. Ah, mas ele que te enxugou? Gente, eu não vou poder falar algumas coisas aqui para vocês. E a mãe vai mergulhando. E pode ser o pai fazer isso também. Né? E aí, mas quando se trata desse tipo de abu, seria o pai mesmo, né? E aí vai incutindo na cabeça da criança, para a criança começar a formar uma consciência, que ela não tem, ela não viu nada demais, começar a formar uma consciência daquilo que não existe. Ou seja, do dolo, da intenção do pai de abu da criança. Ai, porque você sabe, né, quando o papai chega perto, você fica meio de olho, porque, olha,
você toma cuidado, se o papai quiser te enxugar, fala que você não quer, entendeu? Eu não posso falar tudo aqui para vocês. E vai incutindo na cabeça da criança. Às vezes isso é real, o pai é mesmo. Mas aí a mãe tem que agir de outra forma, não dessa forma. Entende o que eu estou dizendo? Mas quando é dessa forma, é para incutir, para criar uma falsa lembrança na cabeça da criança de que sim, o pai fez. Porque o pai colocou no colo e tal. Eu não posso me alongar muito nessa parte, gente, senão eu vou acabar falando que eu não posso falar aqui. Gente, tem homens presos e não é por não pagar pensão alimentícia. A pensão alimentícia está em dia, né? Mas estão recolhidos à prisão por conta desse tipo de denúncia. Tem muita denúncia, assim como tem de violência doméstica por conta daquela lei, M da Penha, tem também por conta desse tipo de coisa. Então, assim, gente, é muito difícil até mesmo para o judiciário, o juiz tem que ser muito sagaz, ele tem que ter uma equipe muito boa. Inclusive, nessa alteração dessa lei que eu trouxe para vocês, teve uma alteração em 2022, que diz, né, que amplia, porque o judiciário tem poucos profissionais para tantos jurisdicionados, para tantas demandas. Então, essa lei diz que o juiz, ele pode, não havendo ali, porque aqueles que podem pagar, né, os pais que podem pagar, tudo bem, eles vão pagar como se diz, o juiz vai nomear o perito e eles vão pagar esse perito, né, que é da confiança do juiz. Mas agora o juiz está contando com mais pessoas para estar na retaguarda dele, para ele analisar melhor, entende? Estou dizendo? E aí também trouxe várias medidas, além das que já existiam, porque o juiz pode tomar várias medidas para coibir. Gente, até que chega ao juiz, porque a parte prejudicada ela tem que se munir de provas, né? Na verdade, a parte prejudicada é a criança. Agora, o genitor alienado, claro que ele também acaba sendo uma vítima, porque ele sofre. Vocês viram alguns pais aí com cartazes e mães também? Porque as mães também sofrem esse tipo de coisa. Porque, como eu falei para vocês, eu tenho um caso que, além de não ser a mãe, é o pai, e o pai não tem, e além de tudo, ele não tem a guarda, ele é de visitas, ele consegue ser um alienador. E aliena, viu? E aliena bem. Tanto é que o filho já vinha falando, e agora falou com todas as letras, eu quero ir morar com meu pai. Só que até onde eu vi, a mãe não está fazendo nada de errado. A mãe tem lá os seus problemas, porque, enfim, ela conviveu com um homem que é narcisista, assim, gente, aquele, como a gente costuma dizer, como é que é, gabarita, né? Ou seja, ele consegue preencher todos os itens do perfil de um narcisista. Todos. Então, então, imagina, uma mulher que conviveu com esse tipo de homem, está um bagaço emocionalmente, ela está até fazendo terapia. Então, ela está com a guarda desse filho. Ele tem o direito de visita, mas ele está acabando com essa criança. É um menino de 6 anos de idade. Entendeu? Então, existem essas exceções. Mas, em geral, é como eu falei para vocês, tem muitas mães também que sofrem isso. E o pai, para tirar a guarda da mãe, ele quer a guarda para ele, muitas vezes, a maioria dos juízes, eu me lembro que alguns juízes falavam isso há um tempo atrás. Não sei se eles continuam com a mesma mentalidade, né, mas eles falavam isso. A gente tem muito critério para tirar a guarda da mãe para passar para o pai, mais do que tirar do pai para passar para a mãe, porque é natural, não são todos os homens, gente, por favor, aqui eu estou falando de uma forma genérica. Uma grande parte dos homens, se não a maioria, eles querem os filhos, eles querem, até que não arrumam um outro relacionamento. Arrumar um outro relacionamento, de novo, não são todos, mas muitos acabam esquecendo. Ou porque não suportam mais olhar para a cara daquela ex-mulher, por algum motivo, ou porque ela pode estar impondo algumas exigências, ou porque ele mesmo é um pai relapso, e ele se atira de cabeça naquele relacionamento que muitas vezes ele vai ser padrasto de uma outra criança. E às vezes ele é mais pai para aquele enteado do que para o filho dele, que ele deixou na casa dele. Então, por quê? Porque os homens, na visão de muitos julgadores, eles são mais volúveis. Né? Apareceu uma mulher, pronto, né? Já vai se relacionar. Tanto é que a mulher, ela segura bem a onda de ficar sozinha com os filhos, o homem não. Né? Não sei se isso mudou, né? Nunca mais conversei assim diretamente com juízes da área de família, mas na época a gente estava numa reunião e alguns falaram isso.
né, comentaram, não, a gente tem, e alguns deles homens, hein? Então a gente tem um pouco de receio. Hoje mudou muita coisa, né? A gente vê muitos pais trocando fralda, pais em parquinhos com as crianças, como já sempre foi lá nos Estados Unidos e na Europa, né? Lá é muito comum, gente, você vê, nossa, o que eu vejo isso quando eu vou para lá, pais carregando os carrinhos, às vezes eles até estão com as esposas, mas são eles que estão carregando, arrastando os carrinhos, ou com os filhos no colo, ou só, na maioria das vezes eu vejo eles sozinhos com as crianças, indo ao mercado, as crianças aqui, naquela bolsa, sabe? É muito comum, e tanto nos Estados Unidos também, vocês sabem disso, mas aqui no Brasil ainda tem um certo preconceito, mas já está mudando também, né, dos pais quererem estar com os filhos. Eu conheço, tenho clientes assim, que são assim, até chegam a ser chatos, de tanto que eles querem participar da vida dos filhos, chatos no sentido que a gente, né, aqui os pais não são muito ligados, tanto quanto esses que eu tenho aqui na minha relação de clientes, né. Enfim, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês, já são 51 minutos, né, desse vídeo, 9 minutos foi daquele resuminho que eu trouxe, e, assim, é um assunto que tem tanta coisa para falar, tantos exemplos para trazer, né, porque não são só aqueles que estão na lei, a própria lei diz que são só exemplos que outros, o juiz, ele pode entender que aquele determinado, não está na lei, mas aquele determinado gesto daquela mãe ou daquele pai, vamos dizer, né, do genitor guardião, que ele é uma alienação parental, basta o juiz decretar isso. E ele vai fazer isso com base nos estudos desses profissionais multidisciplinares, né, que eu relatei aqui para vocês, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje para os meus amados membros. Mais uma vez, eu quero pedir também desculpas, agradecer e pedir desculpas pela demora de postar esse segundo vídeo, porque eu tive alguns problemas, né, que não vem ao caso, vocês, né, para vocês eu tenho que trazer o trabalho pronto, mas esbarrou em algumas questões, então eu estou trazendo só agora, mas a partir de agora, o próximo eu pretendo que seja o da Madeleine McCann, mas pode ser, eu estou entre o da Madeleine McCann e um outro assunto, tá? Aí vocês até podem, se vocês quiserem, colocar lá nos comentários, né, ou os comentários aqui mesmo, ou por e-mail, o que vocês preferem, ou algum outro que vocês queiram que eu traga, tá bom? E eu quero trazer também, é um assunto super diferente, mas eu acho que vocês vão gostar dessa história, que é a história do Rei Louco, o rei Ludwig II, que foi o rei da Baviera, né, Baviera, né, e ele está enterrado, né, enterrado não, né, eu fui lá, ele está num lugar lá no subsolo de uma igreja lá em Munique, e eu fui lá até porque eu queria conhecer Munique, eu queria saber, né, onde eu queria ver lá e tal, e, inclusive ele tá com a coroa, né, tem lá o caixão dele e a coroa dele em cima do caixão, o irmão dele de um lado, a mãe do outro, assim, é uma história contagiante, bem contagiante, eu quero trazer, então eu tô entre esses três, né, o da Madeleine, o do Rei Louco e um outro que eu tô na dúvida de trazer, mas eu quero trazer logo para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada por vocês terem ficado comigo até o final e até o nosso próximo encontro. Obrigada, tchau, tchau, até mais.